Bom, gente, estamos retomando aqui. O papo estava delicioso, então a gente vai estender mais um pouquinho. Prometemos não tomar muito tempo da noite de vocês aí. Deixa eu chamar a professora novamente. E só para relembrar, quem quiser o certificado, né, de participação da live, é só ir lá na bio, lá do Instagram do GPEG. E nós estamos também fazendo um sorteio do livro da professora. Para participar também é só ir procurar, né, lá no feed do GPEG as regras do sorteio. Estou chamando ela aqui de volta. Ei, Oi, professora. Estamos de volta. então, obrigada, né, por retomar. Acho que nem todo mundo vai retomar, mas enfim, muito do que eu tinha para dizer, eu já tinha dito lá na primeira metade. Mas eu estava falando dessa questão do uso da palavrinha crítico em relação a utopias e distopias, porque, de modo geral, toda utopia e toda distopia é crítica da cultura, né? Não tem como não ser. Mas quando a gente está estudando, a gente tem que analisar e achar os critérios, né? E quando eu chamo de crítica, eu chamo a partir de 3 critérios. Eu tinha falado de 2, eu acho. Que um é a crítica negativa ao patriarcado, que está desenhado em todas elas. Então, na utopia, você vai ter, na utopia gendrada, você vai ter uma configuração que derruba o binarismo, que derruba as hegemonias do, do, do masculino, que derrubam a homofobia, né? Então, esses problemas de gênero, para usar o título da obra da Butler, né? Esses problemas de gênero estão resolvidos lá no futuro. E a distopia vai pelo caminho diferente de reunir males e opressões do patriarcado sobre as culturas das mulheres, né? Os corpos e as culturas das mulheres. Então, tem essa crítica ao patriarcado. Aí tem o fato de essas utopias e distopias revisitarem a tradição literária anterior. Então, elas são críticas, elas não são mais a utopia e a distopia clássicas, porque numa utopia clássica, a lá Thomas More, né, que é o nosso exemplo mais conhecido, nada acontece, você chega na ilha da utopia, você vê como ela é e você sai. O viajante sai, nada acontece. É uma máquina. A utopia clássica é uma máquina social completamente oleada, funcionando assim, tinindo, como se diz aqui no Nordeste, não sei se fala assim, também em Goiás. Mas na utopia crítica, não. Você passa a ter uma narrativa dentro da utopia, tá? Você passa a ter uma trajetória da personagem. Inclusive, se você quiser, eu falo um pouquinho mais sobre personagens. É tanta coisa. Você tem uma trajetória de uma personagem, e eu chamo esse pessoal, né, de uma mulherada resistente. Né? São guerreiras. Olha o título do romance da Wittig, As Guerrilheiras. Né? Então, são mulheres combativas e resistentes, de modo geral, que desenham o que já foi chamado nas teorizações sobre o gênero de contranarrativa. Você tem a hegemonia, o poder central, né, agindo para suprimir as mulheres, e uma contranarrativa de resistência. Então, essas personagens são muito interessantes. São mulheres ótimas, né? São mulheres que vão à luta. Poderia dar uma palhinha e falar de alguma pra gente, assim que te Pois marcou? então, eu vou falar de uma daqui a pouquinho, tá? Em relação ao terceiro livro que eu queria mencionar. Agora, eu vou dizer como é que isso não foi legal em The Handmaid's Tale em relação a essa protagonista. Mas eu vou antes dizer do terceiro sentido de crítica, que é crítica também à medida em que constrói, ajuda a consolidar uma comunidade de leitura feminista, antenada, que discute aqueles pontos, certo? Então, o exemplo ótimo é o The Handmaid's Tale. Você pega esse livro e aí você tem a descrição da subalterna que é a Aya. E você vê as características da Aya sendo utilizadas por mulheres reais, históricas,
que estão no Brasil, que estão nos Estados Unidos, que estão em Buenos Aires, que estão no Canadá, se vestindo de aia para protestar pelos direitos. Algumas com plaquinhas que dizem assim: transformem Atwood em ficção de novo. Quer dizer, a nossa história de hoje, ela está completamente invadida, né, pela distopia para as mulheres. E isso é algo inesperado. Isso é algo que, quando eu lia Atwood nos anos 90, não me passava pela cabeça. Que a gente chegaria no século XXI com tamanha necessidade de reler esse livro. Por quê? Porque a gente está vivendo o mesmo retrocesso fundamentalista, conservador, misógino. Gente, houve um golpe. E uma mulher presidenta caiu, né? Então a misoginia está aí. A gente... Quando eu falo sobre o livro da Dalzira Bittencourt, né, a presidente do Brasil, no ano de 2500, que é eu enquadro por enquanto numa ficção científica que traz a ideia de um Brasil futurista e perfeito, onde nós temos pela primeira vez uma presidenta, né, no comando. E aí eu fico pensando o que a Dalzira Bittencourt sentiria se soubesse, né, que nós tivemos sim uma presidenta, mas que ela foi impeachmentada, né? E que foi muito antes do que o que ela previa, né? Exato. E aí, quem diria que no século XXI a gente ia estar vivendo esse neoconservadorismo, esse neofundamentalismo, esse neonazismo, como diz a Márcia Tiburi, eu concordo com ela plenamente, que é preciso que a gente reaja, então é preciso que a gente releia, não é? E, de forma muito importante, as mulheres estão se vestindo de aias, né? Estão se mostrando mulheres reais, históricas, em luta. Mostrando as opressões, em luta, né? E uma coisa interessante é que, nesse ponto da resistência política, esta personagem, Offred, é uma das menos interessantes, assim, em termos de ação de resistência. Por favor, me entendam. Ela é brilhante, eu adoro esse texto e há fragmentos aí de extrema emoção, de extremo medo, de extremo absurdo, né? É muito bem escrito. Ela é uma personagem muito bem escrita. E, na verdade, a passividade dela é uma passividade estratégica, né? Ou ela finge aquela feminilidade, ou ela é enviada para as colônias, ou ela vai ser executada, ela vai ser exterminada. Então, na verdade, eu estava falando daquelas mulheres guerreiras, resistentes, né, das utopias e distopias, mas não é o caso dessa daqui. Inclusive, algumas mulheres, leitoras feministas, não gostam desse livro por causa disso. Mas, para mim, o que há de mais importante aqui é o registro da fala da Aya, né? Então, ela pega esse intertexto com a Bíblia, né? Isso, ela relê o Velho Testamento, a Atwood relê a situação de estupro a que as aias são submetidas, né? E alguém me perguntava, mas isso não tem nada a ver com a história? Claro que tem. Mulheres têm sido continuamente estupradas, né? Quase que com aval institucional, porque, de modo geral, não é feita muita coisa para conter, né, esse tipo de agressão. Então, a gente tem aqui o extremo, que é a institucionalização do estupro, que, na verdade, é uma ideia pescada do Velho Testamento. Olha que loucura. Né? Então, a gente tem uma repetição aí de camadas históricas e uma reação que é a reação possível da Offred. Ela deseja, ela espera. Uma das palavras que mais aparece nesse livro é esperança, hope, né? E survive, sobreviver. Então, é como se a utopia dela tivesse diminuído a ponto da sobrevivência. Sobreviver já é a própria utopia, isso, dessa personagem. Mas eu prometi para vocês que eu ia falar de uma outra personagem dissidente, e aí eu vou mencionar esse livro aqui,
que está traduzido como Os Deuses de Pedra. Ele foi lançado pela Record. E eu acho que depois do livro da Atwood foi o melhor livro que eu li, que é uma distopia, tá? E aí, já nem cabe muito dizer que esse livro é uma utopia de viés feminista, que é uma utopia crítica, né, de gênero. Talvez o mais correto seja fazer o que uma aluna minha de doutorado fez, ela analisou esse livro. E ela chamou isso aqui de uma queertopia, né? Ela enveredou pelos estudos queer e apontou a quebra da normatividade heterossexual e binária que acontece aqui com duas personagens maravilhosas do futuro de um planeta que se chama Orbus, não é à toa que ele se chama Orbus, o planeta somos nós, só que somos nós num futuro em que o planeta está mais devastado do que ele se encontra no momento. Então tem uma carga distópica muito forte. E aí essa personagem que se chama Billy, ela é uma cientista e é também uma pessoa especializada em comunicações, e ela vai entrevistar uma inteligência artificial, que é uma mulher, descrita no livro como uma robô sapiens. Então a gente está no âmbito, muito claramente, do pós-humano, tá? Ela vai entrevistar uma robô sapiens que foi criada pela sociedade do futuro para explorar em missões espaciais, para explorar outros planetas e ver se há algum planeta para onde a gente possa se mudar, porque a Terra está realmente acabando os seus recursos naturais. Aí a personagem Billy tem como tarefa entrevistar a robô sapiens sobre aquela missão, e depois a robô sapiens vai ser eliminada, desmantelada, e suas peças serão reaproveitadas para outros corpos de outros ciborgues, tá? O que a gente não espera que aconteça é que a trajetória desses dois seres, né? Um ser humano do futuro, que tem o seu corpo já bem invadido pela tecnologia, né? Que é a Billy, e Spike, que é a robô sapiens construída num corpo de mulher, para ser um tipo de banco de dados sofisticado, né, para o futuro. Além de objeto sexual, ela serve também, o corpo dela, da robô sapiens, serve aos homens que estão viajando ali naquela espaçonave. E aí, o que a gente não espera que aconteça é uma união de dissidências. Billy não vinha feliz com o sistema e a robô sapiens não quer morrer. Então você tem o desejo da vida. Você tem uma personagem que é uma inteligência artificial e que começa a ser motivada a determinados comportamentos que a gente entende como humanos, certo? Então a gente tem uma transgressão maravilhosa, porque a gente tem a transgressão de gênero. Elas têm um caso amoroso, a gente tem a transgressão de gênero, a gente tem a transgressão entre o humano e a máquina. As duas personagens são híbridas. A gente tem uma queertopia, porque não é um casal lésbico, não é um casal hétero, não é um casal o quê? Tá? Então a gente tem estendido ao limite as possibilidades das relações subjetivas. É o que a dona Haraway ia chamar de um caso ciborgue, né? É uma relação entre uma ciborgue e uma humana. Mas não, a gente poderia chamar isso de um caso lésbico? Não sei, tá? É no mínimo queer, porque é completamente não normativo. É completamente aberto. Então esse é o tipo de ficção que está me interessando no momento. A ficção que ajuda a desmantelar os binarismos. Que é claro que um texto como o da Atwood faz. Sim. Por ser muito crítico da história patriarcal. Mas essa narrativa repete o nexo da história patriarcal, né? E
Acho que a gente está precisando, no momento, de mais utopias do que distopias, né? Então, a gente pode enveredar por textos dessa natureza, que oferecem visões outras, espaços outros, que a Donna Haraway chamaria de subjetividades ou ontologias emergentes, modos de ser no mundo que ainda não estão codificados e são, por isso, utópicos, né? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Professora, eu acho que, enfim, eu não tenho nem palavras para descrever. Eu acho que você encerrou a sua fala assim perfeitamente bem, né? No seu livro, né? Inclusive que a gente vai sortear, tem artigo sobre isso, né? Olha, Nessa quinta-feira. nesse livro aqui vai ser sorteado, não é? Aí eu recomendo muito, muito, muito que vocês leiam o texto do Elton, que é a pessoa que está traduzindo o Woman on the Edge of Time, viu? E tem um texto meu com a Fabiana sobre The Stone Gods, que vem com essa noção queer. Então, o que está me interessando agora são utopias e distopias queer. E como a queerness, que a gente traduz em português como queeridade, né? Ela está perpassando essas ficções mais quentinhas, né? E de uma forma mais interessante, para além, como eu disse, Né, da, dentro da cultura opressora. porque, como você falou, essas narrativas, elas são, por serem utópicas e por serem fantásticas, elas sempre ficam à margem, né, do interesse de um cânone. Então, É, resgatar essas narrativas com esse olhar queer, com esse olhar feminista, é fantástico e necessário, urgente, né, dado aí a nossa atual situação, que é uma situação, isso, no mínimo, apavorante. exatamente. Exatamente. Eu tenho visto muitas cenas, independente das cenas das mulheres vestidas de aia para protestarem, não é? Eu tenho visto cenas também que muito me lembram Handmaid's Tale. Eu não sei se vocês viram que aconteceu em Campina Grande há mais ou menos pouco tempo. Um dono de loja queria abrir o estabelecimento dele, por conta da pandemia ele estava proibido, e ele colocou as mulheres que trabalhavam na loja dele mascaradas e ajoelhadas na porta da loja, pedindo a reabertura. Então, esse tipo de postura que é muito humilhante, que subjuga o outro, que oprime o outro, né? Questão de classe também, né? Essas mulheres elas estão ali como empregadas, como mulheres que não querem perder esse emprego e que acabam se submetendo a essa lógica perversa Isso. Eu guardei aquela imagem porque ela é digna de The Handmaid's Tale. Ela poderia ser parte daquela série tranquilamente, né? Pessoas mascaradas e ajoelhadas em público. É muito sério, né? A gente está chegando em situações assim. Alguém disse ultrajante. É ultrajante, né? É terrível. A dignidade, né, das pessoas enquanto seres humanos e enquanto objetos e coisas não humanas, mas que também precisam de respeito, é tudo muito urgente, né? E eu acho lindíssimo o respeito que aparece aqui ao não humano, aquele que é criado pelo humano, né? Então a gente tem uma reescritura do Frankenstein aqui, só que no caso essa criatura não fica abandonada, né? Essa criatura ela é resgatada, digamos assim, pelo amor de uma pessoa humana. É bem interessante isso, né? Porque a gente começa a lidar com o conceito de pessoa, personhood em inglês, e começa a ver a necessidade de utilizar esse termo para animais, né? Para objetos, né? E nesse ponto aí o Bloch, aquele filósofo que eu falei, é magnífico, porque ele não fala em ciborgues, mas ele já fala do potencial utópico do humano e do não humano, tá? Ele não acha que utopia seja algo assim apenas do humano. É muito interessante, essa visão é muito ecológica, sabe? Sim. A gente ouve indígenas aqui na América do Sul falando do desejo da montanha ou do desejo da árvore,
né? Então a gente precisa reconceber esse humano e são essas ficções que nos ajudam, né? Essa e textos como a trilogia da Atwood, que é a Matt Adam, nos ajuda a pensar as relações entre humano e não humano. Então, meu interesse agora é esse. Então, enfim. Bom, professora, eu acho que a gente encerra por aqui, né? A gente se estendeu aí quase 1h30 de live. E, Isso. bom, agradeço imensamente, professora. Eu Por acho que nada. se eu pudesse, a gente ficava aqui a noite inteira conversando. Tem mais coisa que eu gostaria de saber, de perguntar, mas eu vou fazer isso A depois, gente tá? vai com calma. Isso. Então, muito obrigada também a todo mundo que nos assistiu, que nos acompanhou, Ildinei. E, bom, deixo você fazer uma última fala, se você quiser se despedir, Tá, agradecer. quero sim. Queria dizer para vocês, muito obrigada, né? Uma quarta-feira à noite, vocês estão aí seguindo a gente. Eu estou um pouquinho longe do celular, não dá para ver direito as pessoas, mas eu vi que há colegas do grupo de pesquisa Literatura e Utopia, né, que estão aí assistindo. Obrigada pela força de sempre. O nosso grupo é muito ativo, visitem a página. A gente fez alguns eventos, lá tem alguns anais na página. E uma dica para vocês é que The Stone Gods está traduzido e ele está muito baratinho na estante virtual. Eu fui comprar, né? Porque às vezes a gente quer citar um fragmento, né? E eu e Fabi estávamos traduzindo. Nesse texto, nesse livro aqui, a tradução é nossa. Mas aí eu fui comprar a tradução em português para a gente começar a utilizar, né, a tradução em português. E eu descobri que está super barato, então vão lá. Corram, porque esse texto é maravilhoso. Essa autora é magnífica, a Jeanette Winterson. Super jovem, produzindo, está aí ainda conosco, tem muito chão pela frente. Gente, obrigada, foi ótimo, viu? E quando vocês precisarem de alguma coisa, vamos manter contato. E assim que eu puder, eu quero ir em Goiás. Super bem-vinda, Ildinei. Venha mesmo. Quando eu falei, venha comer uma galinha com quiabo com a gente, um Adoro. franguinho com piquinho. Tá? Você é super bem-vinda também no grupo de estudos. Sempre que quiser trocar uma figurinha com a E gente, vocês conversar. aqui, viu? Quiserem vir conhecer o grupo de pesquisa. É isso. Eu espero em breve, depois que essa pandemia passar, a gente possa estar visitando aí o Nordeste, conhecendo mais o grupo de Tomara. estudo. Ai, gente, olha, vou falar uma coisa triste, bem distópica. Uma das coisas maravilhosas de viver em Maceió é o mar, né? Logicamente. Lindo. E a praia está interditada, assim, né? Agora que estão tirando a fitinha de interdição. Que distopia é essa que a gente está vivendo? Mas vai passar. Vai passar. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Obrigada a Obrigada, vocês, Ana. viu? Foi muito bom. Foi ótimo. Obrigada. Sigam, né, a página do GPEG, a página do grupo de estudo Literatura e Utopia. Participem lá do sorteio do livro para ler mais Isso. sobre queer. E a gente vê como enviar. Tá. Obrigada, a gente Dani. enviar. Gente, então, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Uma boa semana. E vamos ler mulheres, vamos ler literatura utópica, distópica e tentar encontrar aí no meio disso tudo um pouco de alento, né? Até para a gente conseguir seguir estudando, seguir com as nossas pesquisas, porque não está fácil, mas não tá fácil. A gente vai esperar. Muito obrigada. Boa noite. Beijo. A gente Tchau. se fala.